E que possamos sentir, né, a presença desses guias espirituais que estão aqui, trazendo para nós essa paz, né? Que essa paz permaneça conosco durante todo o nosso estudo. E o estudo hoje é sobre o Evangelho, né? Sobre o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e fala do maior mandamento. E é o que Jesus veio, quando esteve na Terra, falar para nós, né? Do maior mandamento. Há vários mandamentos. Quando Moisés veio lá trazer os 10 mandamentos, teve várias orientações para cada um de nós. E Jesus veio resumir esses mandamentos todos num só. Amar ao próximo como a si mesmo. E Caibar Schutel é um espírito que tem um livro chamado Parábolas de Jesus, em que ele faz os comentários de algumas passagens, de algumas parábolas de Jesus, e ele diz que todos nós temos 3 deveres, né? O primeiro dever que nós temos é para com Deus. Todos nós temos deveres, mas o maior deles, um dos maiores deveres nossos, é para com Deus. E por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Foi Deus quem nos colocou no mundo, né? Foi Deus que nos criou. Devemos a nossa vida a esse Deus. Então, nós temos, né, o dever, no mínimo, de agradecer por isso. O dever de gratidão, de ser gratos, agradecer pela vida, pelo planeta que nos acolhe, né? Pela vida que nós temos, apesar de muitas vezes nós não aceitarmos ou gostarmos, ou ser aquilo que eu imaginava, aquilo que eu sonhei, porque nós sempre almejamos mais, algo mais, ou alguma coisa diferente. Nós, por natureza, somos insatisfeitos, mas temos o dever de agradecer. E se nós acreditamos nesse Deus, né, nos dizemos crentes, nós vamos compreender, vamos entender, temos o entendimento de que esse Deus é de bondade, de justiça, de misericórdia, e nada que ele faz está errado. Então, essa minha insatisfação se deve à minha falta de entendimento, né? Minha falta do entendimento das leis. E Deus compreende, entende, porque somos como crianças ainda, como os Espíritos falam, né? Estamos na infância. Então, nós somos como crianças caprichosas, que muitas vezes nos rebelamos contra esse Deus que dizemos acreditar, pela nossa incompreensão. Mas temos o dever de olhar ao nosso redor e perceber a grandiosidade desse Deus, a natureza, a nossa volta, as condições, os recursos que Ele nos deu para estarmos aqui encarnados, para caminharmos, para vivenciarmos experiências. E a doutrina espírita vem nos dizer que é através dessas várias experiências que nós vamos chegar à perfeição, adquirir o nosso progresso moral e evoluir. Então, um dos nossos primeiros deveres é o nosso dever maior, agradecer por estar vivo, por acordar de manhã, por ter a oportunidade de enxergar, de ouvir, de falar, de andar. E vamos compreender aqueles que não têm, né? Muitas vezes têm limitado esses sentidos, mas que há também uma razão e esse Deus está a postos, suprindo as necessidades de cada um, e também ser gratos por isso, que através da doutrina espírita nós vamos entendendo o porquê disso tudo, para quê, com que objetivo, uma vez que não há injustiça na lei, esse Deus não é injusto, então há algo aí que eu não estou alcançando. Então também a gente aprende, através das orientações dos espíritos, a agradecer também pelas adversidades que nos alcançam, que tem uma razão. E aprendemos também que quanto mais nós sabemos, ou quanto mais nós conhecemos, mais deveres temos, né? Porque eu não posso saber
que atitude tomar, como me conduzir, qual o dever que me cabe, se eu não compreendo, se eu não entendo o que eu preciso fazer. E aí, Caibar Schutel diz que esse dever ele está em relação com o meu grau de adiantamento. Não me pode ser cobrado algo que eu ainda não sei dar, que eu não aprendi, que eu não conheci. Deus dotou todos nós, na nossa consciência lá, nós temos a informação das suas leis. Sabemos o que é certo, o que é errado. Né? Na nossa infância, lá quando somos crianças, nós temos lá os nossos pais nos orientando, nos direcionando, porque nós, como espíritos, já temos todo esse conhecimento. Mas a natureza não dá saltos, né? Então, nós viemos lá devagarzinho, como criança. Com o tempo, essa minha percepção, esse meu entendimento vai ficando mais claro, na medida que o espírito toma posse real daquele corpo. E claro que naquela época, que eu ainda não tenho esse amadurecimento, não vai me ser exigido, né, muitos deveres. E a gente até fala, bom tempo é aquele, né, que eu não sabia, que eu não conhecia, que eu não tinha entendimento, que eu era criança, a infância, né, a fase da infância, da juventude, são um dos melhores períodos. Por quê? Nós ainda estamos engateando, continuamos engateando ainda nesse conhecimento. Mas naquela fase nós não temos muitos compromissos, muitas responsabilidades, tudo é mais leve, por misericórdia divina também, que é aquele período em que nós somos moldados, conduzidos com a responsabilidade desses pais, né, da família consanguínea, que viemos lá no lar, e aqueles pais têm o dever de nos orientar, de nos conduzir. E os guias espirituais, os bons espíritos, vão lá nos intuindo, oferecendo circunstâncias em que essa lembrança dos meus deveres, dos meus compromissos, vão sendo ativadas. Então, à medida que eu vou tendo o entendimento, os meus deveres aumentam. É por isso que a gente fala, quanto mais sabemos, mais responsabilidades temos. E alguns de nós falam assim, é melhor não saber. Melhor não procurar saber. Melhor a gente não falar disso. Uma vez lá, um companheiro nos estudos lá, né, que a doutrina espírita nos dá essa oportunidade do estudo, do aprendizado, que através da compreensão vai facilitando a nossa vida, a nossa ação, o nosso entendimento das situações que nos chegam. Vai diminuindo, amenizando as nossas dores. As dores não vão ser tiradas de nós, mas elas vão se ficando mais amenas, porque nós compreendemos o porquê que ela nos alcança. E para quê que ela serve? Quando eu compreendo, aprendo que não há castigo. Então, muitas das vezes a gente fala assim, mas não vou estudar não, porque se eu souber, vai ser necessário eu ter certo comportamento diante de certas circunstâncias. Porque quando eu me irrito, né, quando eu me desestabilizo, eu estou sendo, na visão da espiritualidade, dos espíritos, imaturo, infantil, né? Assim que a gente fala, mas que reação é essa? Parece criança. E a gente ouve falar. Você não está entendendo. Não cabe esse comportamento. E a gente quer, porque nós somos rebeldes. Somos rebeldes ainda diante da lei. E aí, quando se apresenta para nós a oportunidade de estudarmos, aprendermos algo, nós pensamos lá no que vai implicar esse conhecimento e fala assim, não, agora não, vou deixar um pouco mais para frente. E um amigo meu, uma vez, ele entrou, né, porque a Casa Espírita nos oferece essa oportunidade de conhecer, de estudar, e a Casa de Leon Denis, né, o objetivo, a característica é o estudo, tem estudo para todo gosto, para todas as idades e para todos os interesses, porque uma vez que se trata de estudo para nós como espíritos, né, o estudo dessa vida espiritual, de como é, para que é, da vida futura, dos porquês da vida, é do nosso interesse. E nós temos oportunidade, mas então esse amigo, uma vez, quando ele teve contato com essas informações, ele ficou admirado, nossa, quero saber mais sobre isso, e começou a fazer os estudos. E através dos estudos, veio o peso, né, vamos dizer assim, para alguns, do que eu já sei e não posso mais fazer. Porque também não há proibição, né? Nada é proibido, nada tem que fazer, nada é obrigatório. Mas quando a gente toma conhecimento
de algumas informações que a doutrina espírita nos traz, nós, pela nossa própria consciência, liga lá o alerta e diz, epa, isso aí já não dá mais para fazer mais não. Você já aprendeu, você já sabe. E entre saber e praticar é a nossa grande dificuldade, né? A gente sabe, mas praticar, agir, né? De acordo com o que a gente aprende, né, para nós há dificuldade. Mas os Espíritos e Deus, Ele entende a nossa dificuldade, a nossa demora, né? É devagar. E nos aguarda pacientemente que a gente chegue lá. E aí esse amigo, quando tomou consciência, ele falou, não, eu não quero mais não, eu vou parar. Porque eu estou vendo que eu vou ter que começar a mudar muito do meu comportamento. E por que a gente faz isso? Essas informações que a gente tem a respeito da vida espiritual não são informações novas, né? A comunicação com os espíritos já existe desde a antiguidade. E Jesus já veio há mais de 2000 anos trazer todas essas informações para nós. Que é a conduta lá em direção ao bem. O amar ao próximo como a si mesmo, Jesus falou há mais de 2000 anos. E o que os espíritos vieram nos dizer, vieram só nos relembrar, a doutrina espírita só veio nos relembrar esses ensinamentos de Jesus. Que apesar dele já ter falado sobre isso, a gente continua sem conseguir praticar, né? E nós só vamos conseguir praticar se as circunstâncias se apresentarem. E as circunstâncias só se apresentam quando estamos juntos, convivendo. Na nossa família, no trabalho, na rua. E a convivência é a nossa parte mais difícil. Porque nem todos nós conseguimos nos relacionar bem. E o Evangelho, a gente vem para o estudo do Evangelho, o Evangelho em nossas vidas é esse roteiro que vai nos dar subsídios, vai nos dar recursos para que a gente consiga, aos poucos, ir vencendo as nossas dificuldades e ir conquistando aquelas virtudes que Jesus falou. E uma delas é essa do perdão, que é uma das maiores virtudes, né? E uma das mais difíceis ainda para nós. Porque nós ainda estamos marcando passo. Marcando passo não no sentido de estar parado. Nós estamos marcando passo no momento em que a gente já tem um conhecimento e não estamos fazendo movimento em direção de fazer essa mudança, né? Porque na bondade e misericórdia divina, Ele aguarda o nosso tempo e o nosso momento e a nossa escolha. E aí Ele espera. Mandamos os recursos, agora com vocês, vamos dizer assim. Então, o caminho, ele é traçado, é apontado. Os guias espirituais ficam lá no sustento, no amparo. Mas os passos vai ser por minha conta. Nós não somos marionetes, né? Alguns, às vezes, até interpretam dessa maneira. Tudo vocês perguntam para os espíritos, tudo vocês pedem orientação. E por que a gente faz isso? Quando a gente tem dificuldade de alguma coisa, a gente não vai conversar com alguém mais experiente, que tem mais conhecimento, tem mais maturidade, que já viveu essas experiências, algumas experiências que a gente ainda não viveu, nós vamos pedir ajuda. Assim também são esses espíritos benevolentes que se colocam à nossa disposição, mas não no sentido de na hora, no momento, quando eu quero, e se quero ou não, mas eles se colocam disponíveis para que nós possamos aproveitar o que eles têm para nós. Mas eu preciso também não só querer ouvir essas informações, mas estar imbuído do objetivo de me modificar, de aceitar, de compreender, e a partir da compreensão, fazer um movimento dessa mudança, que eles não vão fazer a parte que nos cabe, né? Então, aqui nessa parte do Evangelho, quando vem falando do perdão, e aí, quando nós aprendemos que um dos nossos maiores deveres é ser gratos a Deus pela vida, nós vamos aprender também que todas as vezes que a gente para dar atenção aos assuntos relacionados à criação, relacionados a Deus, nós recebemos em dobro, nós sentimos a facilidade, né? Temos mais, vamos dizer, condição
de continuar encarando as nossas lutas do dia a dia. E aí, seria o caso de nós utilizarmos melhor esse tempo, que é o nosso maior tesouro que Deus nos dá, né? Então, o tempo é aquele tesouro, porque é todo nosso. Agora, a maneira como nós utilizamos esse tempo é que vai definir se eu vou conseguir conquistar tudo aquilo que Deus, tudo aquilo que Jesus planejou para cada um de nós. Que Jesus tem um projeto para todos nós. Quando ele veio à Terra, ele investiu tudo, como a gente fala, apostou todas as fichas em todos nós. E ele continua acreditando em todos nós. Continua aguardando o nosso tempo. E aí, o que a gente faz? Porque nós precisamos desse tempo. Daí a misericórdia divina de nos dar várias oportunidades da reencarnação, né? Que a gente aprende, através da doutrina espírita, que vamos ter várias oportunidades. Esse tempo, quantas vezes vou reencarnar? Não sabemos, mas será tantas vezes quantas forem necessárias para que eu chegue lá. Porque, como Jesus falou, nenhuma ovelha ficaria perdida do seu rebanho. Todos nós chegaremos. E aí, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Como está o meu tempo? Como eu utilizo? Para quê? Com o quê? Qual o objetivo daquilo que eu faço? E quando utilizamos bem esse tempo, bem e para o bem, nós estamos cumprindo o nosso dever para com esse Deus de bondade e misericórdia, fazendo bom uso desse tesouro que Ele nos deu. E quantas vezes a gente perde tempo? E quantas vezes a gente diz que tem que correr? Porque hoje em dia, né, é muito falado as questões de administrar o tempo. Precisamos administrar o tempo, porque precisamos de muito tempo por conta dos compromissos sociais, por conta de ir em busca do sustento, né, da própria família, das necessidades materiais. E a gente fala, preciso aproveitar esse tempo. E aí, muitas vezes a gente fala, mas eu aprendi também que teremos muito tempo para recuperar, muito tempo para me modificar através das várias reencarnações que eu tenho. Então, eu vou aproveitar meu tempo o máximo que eu puder. E entendo que aproveitar ao máximo esse tempo é como as coisas materiais. Está errado? Não. Estamos na matéria, vivemos no mundo, com as situações, com as condições, com as ofertas que o mundo me proporciona e que eu ainda necessito. Sim. Mas aí, quanto desse tempo, dessas 24 horas, eu estou utilizando para as coisas do Espírito? Para dar atenção a esse Deus que me criou. Para agradecer esses momentos que a gente está aqui. Que Ele proporciona, porque não cai uma folha sem que Deus não saiba, né? Então, quando nós também nos conduzimos, tem a nossa vontade, impulsionado por esses guias espirituais, mas sob uma direção, comando desse Deus infinito, né? Então, aprendemos que temos os nossos deveres, como Caibar Schutel fala, para com Deus. É o primeiro. E o segundo é para conosco mesmo. E qual é o dever que temos para conosco? Um deles é lembrar, né, dos cuidados com esse corpo físico, que é instrumento do meu progresso. E quando eu tomo conhecimento, muitas vezes, que eu sou um espírito imortal, pela minha falta de compreensão, eu negligencio muitas vezes esse meu corpo. Não dou a atenção que ele merece, porque eu percebo, eu compreendo equivocadamente que eu sou um espírito, então que eu preciso direcionar. Não, eu aprendi, a doutrina espírita diz que eu preciso dar atenção às coisas do espírito. Que essa vida não se leva a nada, isso é só um corpo, é uma veste que vai ficar lá imprestável depois que eu desencarnar. Mas precisamos perceber que esse corpo, sem ele, não alcançaríamos essa evolução. Ele é a nossa ferramenta, e uma ferramenta sem uso, ela enferruja, né? Ela fica enguiçada, ela não pode ser utilizada. E aí precisamos ter o cuidado. E essa ferramenta, esse corpo, ele é uma máquina perfeita, né? Que Deus fez.
e ele precisa de manutenção. E aí a gente vai lá com os cuidados da alimentação, da atividade, do médico, da medicina terrena, que Deus deu a inteligência ao homem para que ele possa utilizar em favor do próprio homem. E a gente precisa desses recursos, sim, de correr atrás, de procurar o nosso conforto material, o nosso bem-estar e ter os cuidados com esse corpo, que é nosso instrumento de progresso. E o terceiro cuidado, dever, né, que Caibar Schutter vai falando que devemos ter, é para com o próximo. Quando Jesus fala amar ao próximo como a si mesmo, nós precisamos refletir quem é esse próximo. É aquele que está do meu lado? É aquele de quem eu gosto? É aquele que convive comigo? É aquele que eu escolho? Qual seria o meu próximo? Então, Jesus, quando disse o próximo, ele falou de qualquer um. E existe o próximo que está perto, existe o próximo que está distante, existe aquele que está encarnado, o que está desencarnado. O próximo é qualquer um que esteja ao meu redor. Qualquer um que necessite de algo. E qual de nós não necessita de alguma coisa? Será que tem algum de nós aqui que não necessite de nada? E às vezes a gente fala, não preciso de nada. Eu me basto, eu sou autossuficiente, eu não quero incomodar, não vou dar trabalho, eu sei, eu resolvo, né? Nós às vezes temos essa posição, essa postura. E o próximo é todo aquele que chega até a mim, ou não. E muitas vezes quando a gente tem a informação, né, de alguém lá distante, outro país, vamos dizer assim, está precisando de ajuda, precisando de alguma coisa, nós pensamos, aquele não, está muito distante. Lá vão ajudar o próximo, o mais próximo eu preciso procurar alguém que esteja mais perto. E também não olhamos ao nosso redor, né? Porque eu entendo que o próximo é aquele que está caído na sarjeta, é aquele que sente fome, é aquele que está doente, também. E eu entendo que é só aquele que sofre, que sente dores físicas. E o próximo é qualquer um que esteja ao nosso redor, na condução, na rua, no trabalho, dentro do nosso lar. E buscamos oportunidades de amar esse próximo fora do nosso círculo, muitas vezes, porque nós acreditamos que aquele é que está necessitado e muitas vezes tem alguém ali que a gente não prestou atenção. Lá na casa, né, na obra social, como aqui também, né, com a orientação do Dr. Herman, que é esse espírito bondoso, ele sempre fala isso. Que estejamos atentos uns aos outros, onde quer que a gente esteja, porque a gente tem a dificuldade de olhar nos olhos, né? A gente vê, alguém passa, e a gente está sempre ali vendo, ou com aqueles que a gente convive, a gente está o tempo todo, está sempre à mão, como a gente fala, né? Está por perto, então aquela pessoa está bem. E aí quando a gente tem alguma informação, não, falando, a pessoa não estava bem, passou mal, ou teve alguma dificuldade, a gente fica surpreso. Nossa, mas como? Estive com ele ontem, falei com ele, ainda agora passou por mim, estávamos conversando. Mas nós não atentamos, ele diz que nós não prestamos atenção, não olhamos nos olhos, não percebemos, não nos sentimos. E no lance a situação de sentir não quer dizer ter que pegar, ter que estar abraçando, né? Alguns de nós têm essa dificuldade do contato. Não é necessário, mas perceber, prestar atenção, ter a percepção do outro. Isso faz com que a gente perceba, aproveite a oportunidade. E ele fala que muitas vezes a gente vai saindo, né? Vamos dizer aqui um exemplo, eu vou ali em direção a uma cantina comprar algo. E quando eu chego no meio do caminho, alguém se aproxima. E aí, muitas vezes, aquele alguém está precisando de alguma coisa, eu falo, peraí, eu vou ali. E ele diz que normalmente são os guias que colocam aquelas pessoas, ou quando a gente, na rua, por algum motivo, a gente muda o rumo. Ia para um lado e de repente a gente direciona para o outro. E eles dizem que são eles que nos conduzem nesses momentos, muitas vezes para situações a gente possa auxiliar. E a gente deixa passar a oportunidade por não ter essa atenção
ao nosso redor. E quando fala aqui, né, nossos deveres e de como a gente treina, exercita, fazer o bem, amar o próximo, são nessas situações pequenas, que aos poucos, quando a gente para refletir ou para prestar atenção, nós estamos ali dando um passo adiante. Estamos avançando, ele diz. E nós, às vezes, acreditamos que o avanço é assim, uma coisa maior, né? Precisamos nos modificar logo, porque eu não consigo perdoar, meu Deus do céu, e aquilo se torna um conflito para mim, porque eu estou estudando, mas eu não consigo. Os outros conseguem, é muito difícil. E eu não tenho condição, então muitas vezes eu me afasto. Não vai dar. E não é assim. Deus não exige, né? Jesus não exigiu sacrifício. Como Antônio de Aquino diz, é trabalhoso. Mas nós temos capacidade. E quando Jesus falou, vós sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e muito mais, e nós acreditamos nele. Até hoje ele não falou nada que, né, desviasse da bondade. Foi o ser mais elevado, mais perfeito que esteve. Como vamos duvidar disso? Quando ele falou, vós sois luzes, vós sois deuses, faça brilhar a vossa luz, ele diz que nós temos a condição e temos lá dentro de nós essa semente de todas as virtudes. Somos dotados de todas as virtudes, porque Deus é perfeito. Então, não nos criaria imperfeito. Então, cabe a nós esse esforço. E diz Antônio de Aquino que é trabalhoso, mas é possível. Então, esses são recursos que Deus se utiliza para que a gente possa avançar em direção a esse amor incondicional, que todos nós um dia vamos chegar. Estamos aqui no aprendizado. E quando a gente já tem a vontade, tudo conspira a favor, né? Então, nessa parábola que Jesus conta, ele diz aqui, como fala a página, né, que tem tudo a ver, é se colocar no lugar do outro. Aqui o Senhor, né? O Senhor, né? Ele faz uma comparação, que é um rei que quis fazer as contas com seus servos, e um deles estava devendo uma quantia, e ele fez a cobrança, e ele implorou para ser perdoado. E esse rei foi justo e perdoou. Ele, por sua vez, quando passou adiante, encontrou um outro que lhe devia uma quantia bem menor, proporcional ao que ele devia ao rei. Ele não titubeou, ele não perdoou e cobrou aquela dívida. Então, ele não se colocou no lugar do outro. E aqui, como fala a página, toda vez que a tentação da censura conduzir-te à acusação, coloca-te no lugar do outro. É um dos recursos também que nós temos que mais facilita o nosso entendimento do perdão, da indulgência, da tolerância. A gente fazia a pergunta, o que eu gostaria que fosse feito para mim? Como eu gostaria que ele tivesse agido comigo? Quando eu sou ríspido, quando eu sou ríspida, quando eu sou grosseira, quando eu não perdoo, quando alguém me ofende, quando eu não aceito que o outro haja da maneira que ele age, porque eu acredito que ele precisa fazer do jeito que eu faço, porque eu faço certo, porque eu sei. Ele ainda não sabe, ele está aprendendo, e eu não tenho paciência de esperar o momento dele aprender, eu quero que ele faça correto. Então, nas mínimas coisas, nós não utilizamos do perdão. Aquele perdão incondicional, né? E a gente fala assim, eu perdoo. Tinha um amigo que falava assim, eu perdoo, mas não esqueço. Pô, então, peraí. Perdoa. Não, perdoei, eu já perdoei. Eu só não esqueço. E realmente aí alguns falam, mas eu não tenho amnésia, eu não posso esquecer. Eu perdoei, mas eu não posso esquecer. Nós não temos, realmente. Mas na medida que aquilo, que eu lembro daquilo, ainda me causa incômodo, ou eu não perdoo, eu falo que perdoei, mas eu fico, né? Passa perto de mim, se ficar longe, eu prefiro não ver, mas já perdoei. E esse não é o perdão que Jesus fala. Ele fala aquele perdão que realmente, de alma lavada, a gente não sente, não balança, não mexe lá dentro. Porque tem uns que a gente
Mas nós estamos no esforço, né? Mesmo que a gente tenha essa dificuldade e ainda sinta lá dentro aquela coisa mexendo, porque não está resolvida, que a gente faça um movimento em direção ao outro. Aí alguns encaram, mas isso é falsidade. Você vai lá abraçar o outro e você está cheio de raiva dele. Mas como nós aprendemos? É através do exercício. Aí vem aquela historinha, né, acho que era a sogra, a nora, que não gostava da sogra, e aí foi pedir lá, morava junto lá, e foi pedir, cuidava da sogra doente, não gostava dela. E ficava todo dia pedindo que ela morresse, que ela desencarnasse. E aí ela foi pedir lá na beira do rio, uma feiticeira que fazia uma feiticeira que fazia um veneninho, uma coisinha básica para ela levar para que ela não aguentava mais cuidar daquela pessoa, que ela não gostava dela. E aí a pessoa lá deu para ela, a feiticeira deu um frasquinho com líquido lá, falou, pode dar isso para ela. Todo dia, na hora que você for dar a comida dela, você pinga umas gotinhas. Faz isso durante um mês. Mas, nesse período, você procura conversar com ela para ela não desconfiar. Procura ser carinhosa com ela, conversar com ela, tratar ela bem, para poder fazer efeito. E dito e feito, a menina foi lá e fez todo o sagrado dia, ela colocava o remedinho, dava comida, mas tratava com o maior carinho a sogra. Quando foi chegando lá para os meados do mês, quase para o fim do mês, ela já tinha se afeiçoado, a sogra. E ela tanto convivia, né, naquele esforço. Eu quero, mas aquele contato, né, aquela convivência estreita, mais próxima, foi quebrando aquele gelo dela. Ela foi conhecendo, foram conversando, foram se conhecendo mais e descobrindo coisas uma da outra, começou a estreitar os laços. E ela falou, ai meu Deus, e agora? E foi correndo na beira do rio, atrás da feiticeira. Pelo amor de Deus, desfaz isso aí, me dá um antídoto, porque agora eu não quero que ela morra, pelo contrário, eu quero que ela viva muito, que eu gosto muito dela, eu aprendi a gostar. E a velhinha falou, sossega seu coração. Aquelas gotinhas não tinha nada, aquilo era só água. Foi só para você ter a oportunidade de tentar, de conviver, e prestar atenção. Olha só como Deus, né, é uma historinha, mas que serve para cada um de nós. Quando nós estreitamos, quando nós se aproximamos, e a gente aprende que quando nós temos dificuldade com alguém, a orientação é para que a gente se aproxime desse alguém, e a gente fala, meu Deus, é muito difícil, não vai dar. Mas vamos devagar, vamos tentar, lá o Evangelho fala, perdoar, e falar do perdoar o inimigo. Não vamos para tanto, né? Acredito que nenhum de nós tem inimigo, no sentido da palavra, é uma palavra forte. Mas aquele desafeto, aquele que me incomoda, né? Que a gente diz que não gosta, mas a gente vive pensando nele. Porque é assim, não é? Eu não gosto, não quero ver, mas a gente ocupa os nossos pensamentos quase o tempo todo. Então, é porque nós temos algo a resolver. E a oportunidade da reencarnação é essa, resolver nossas questões, não deixar débitos para trás, né? Que, na verdade, vai para o futuro lá, das nossas futuras encarnações, vamos ter de novo que repetir a lição. Então vou resolver logo que eu vou ficar livre. Não funciona. Tem que realmente sentir. Então, a gente vai devagar. Vamos fazer o esforço. O Evangelho fala, eu não posso amar esse desafeto da mesma maneira que eu amo um amigo meu, né? Amado do meu coração. Mas eu posso já direcionar uma prece, e é assim que começa. A gente endereça a hora das nossas preces, né? Umas vibrações para aquela pessoa, para que ela seja também, né, envolvida nessas vibrações de paz. Eu ainda não consigo sentir, mas que meus guias me ajudem a sentir. E quebrando, tirando de dentro de mim aquele sentimento. E a espiritualidade vai ajudando, porque a gente aprende que eles respeitam as nossas escolhas. Se eu tiver vontade de fazer essa mudança do meu sentimento, eles vão potencializar, vão me dar condições e vão oferecer a oportunidade disso acontecer. E vão promover esses encontros que a gente às vezes fala, puxa vida, aconteceu uma situação que de repente eu tive que ficar de frente com aquela pessoa. Tive que fazer junto. Nunca aconteceu com vocês? Já deve ter acontecido.
E porque os espíritos promovem isso. Porque o nosso objetivo na reencarnação é evoluir, é crescer, é aprender a lição. E vamos necessitar aprender. Nem que a gente necessite repetir a matéria, né? Então, cada dia a gente pensa assim, vamos endereçar um bom pensamento, que é um começo. Trazer para perto ainda é difícil? Não tem problema. Não vamos também exigir tanto de nós. Deus aguarda, espera, e esses guias espirituais torcem, mas a gente precisa ter a vontade. Eles não vão fazer a nossa parte. Então, já é um movimento. E aqui na página, Marcos Prisco vem falando disso. O outro é o teu irmão. E quando a gente se vê como irmão, quando nós nos olharmos como espíritos, né, encaminhada e todos na mesma direção, também fica mais fácil, facilita. A doutrina espírita, ela é consoladora e ela é, assim, maravilhosa porque ela nos dá essa visão. Eu não vejo ali aquele desafeto, mas eu vejo um espírito que também reencarnou junto comigo para vencer várias dificuldades que eu também tenho. Naquele momento a dele é aquela, a minha são outras, porque eu também não sou melhor que ele. Se estamos aqui na mesma caminhada, todos nós estamos nivelados nessa mesma necessidade de fazer conquistas. Uns avançam mais rápido, porque fazem escolhas melhores, vamos dizer assim. Então, quando nós temos o conhecimento que podemos fazer melhores escolhas, vamos começar a fazer um movimento, né? Para avançar também. Ele não está sendo privilegiado. Ele apenas fez as escolhas e está lá se esforçando, batalhando também para chegar lá. E ele fala que o outro é teu irmão. Talvez seja culpado. Talvez seja. Qual de nós não tem culpa? Como Jesus fala, né? Qual de nós pode jogar a primeira pedra? Qual de nós não tem erro? Qual de nós não machucou ou magoou? O Evangelho fala que quando nós temos dificuldade com o outro, um dos dois foi magoado ou magoou muito. Um dos dois machucou ou foi muito machucado. Então, houve alguma coisa ali que nós não nos resolvemos. Não houve um perdão, não houve um entendimento. Por isso que ele fala, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Enquanto a gente está aqui, vamos tentar resolver essas pendengas, como algumas pessoas falam, né? Que é para a gente não carregar conosco. Porque a quem faz mal esses sentimentos? Ao outro? Não, faz mal a nós mesmos. Parece que nos prende, que nos aprisiona. E nós falamos assim, mas eu não quero nem saber, não estou nem aí. E quando a gente fala, não estou nem aí, olha, pode crer, não é nada disso. A gente não quer estar nem aí, mas a gente está lá, com a vontade de resolver a questão, só não sabemos como. E muitas vezes sabemos, mas não queremos, né? Então vamos aproveitar a oportunidade. E aqui ele vem falando, possivelmente, a responsabilidade será tua, porque a gente aprende também com o Evangelho, que nós aqui, quando se fala do próximo, se nós estamos próximos, temos algo a fazer a respeito. E a gente fala assim, aqui nessa página do Evangelho que fala, o servo lá, né? Ele pediu perdão para ele e depois ele encontrou outro que devia a ele. E aí ele maltratou aquele outro, né? Exigiu a cobrança e tudo. Os companheiros viram, estavam próximos. Aí vão dizer assim, mas eles foram fofoqueiros, foram correndo contar para o rei o que ele fez. Não, mas o Evangelho também fala. É repreensível divulgar o mal do outro? Vamos ler lá no Evangelho, por isso que o estudo é bom. Lembra a gente algumas situações e a gente vai refletir. É repreensível divulgar o mal do outro? Ele diz, depende. Se há um objetivo útil, se é para um bem maior, não é repreensível. Aqui no caso, houve um objetivo. Não foi se falar para o rei a nível de prejudicar alguém, mas a nível de corrigir um erro. Estava havendo uma injustiça. E se nós estamos próximos e podemos fazer algo, e aí vamos entender também que a espiritualidade está atenta e vai depender da minha intenção.
com que intenção aqueles companheiros foram contar para o rei? Eles foram contar para o rei com a intenção de auxiliar. Porque muitas vezes não é a nossa, né? Quando a gente vê alguma situação e a gente fala, eu vou contar. E aí eu vou contar para quem não tem nada a ver com a história. Não vai modificar em nada a situação, é só pelo meu prazer de contar. Porque a gente sente um prazer assim ainda, né? De passar adiante algumas notícias. E aí a gente aprende também. Vamos parar e analisar. Quando eu vou passar adiante alguma informação, se perguntar, né? Perguntar para nós mesmos. Tem um fim útil que eu vou contar? Vai ajudar? Tem um objetivo? Vai ajudar quem? A mim, me aliviar, passar adiante essa informação que eu estou doida para contar? Ou ajudar de fato alguém, né? Ou alguma situação que possa ser sanada. Então, não é repreensível. Então, a espiritualidade sempre nos alerta quanto a isso. Tudo é medido pela intenção. Todas as nossas atitudes são medidas pela nossa intenção. Com que intenção a gente faz? E todas elas têm atenuante, na medida que eu desconheço os mecanismos da lei. Na medida que eu não tenho conhecimento dessa interação, dessa interatividade do plano espiritual junto a mim. Dessa necessidade que eu tenho de refazer o caminho se eu me desviar dele. Por isso a importância do estudo. E a doutrina espírita vai nos alertando, vai nos ensinando que teremos sim, somos responsáveis, temos oportunidade de fazer escolhas, mas as consequências que advêm dessas escolhas somos nós mesmos que vamos arcar com essas consequências, né? E aí, Caibar Schutter, né, como a gente estava falando, ele também fala que quando ele fala do corpo, que necessitamos cuidar dele, e para isso precisamos da higiene desse corpo, para fazer a manutenção, nós precisamos, né? Da higiene corporal, precisamos também da higiene mental, da higiene do espírito. E ele fala da higiene do coração. E como nós fazemos essa higiene do coração? O que seria fazer a higiene do coração? A higiene, de uma maneira geral, a gente pensa em limpeza. E é realmente, né? Limpeza da casa, limpeza nossa, do nosso corpo. E a higiene do coração também é uma limpeza. Como está nosso coração? Né? Ele diz que há corações limpos e corações sujos. E o que seria essa sujeira do nosso coração? São esses ressentimentos, são as mágoas, né? É o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Essas coisas que ainda nos atravancam, nos atrasam a caminhada. A gente vai alcançar, a gente vai continuar caminhando, mas se nós não fazemos essa higiene, nós estaremos ali estagnados. Nós não estaremos aproveitando essa oportunidade que temos da reencarnação, das encarnações, né? E essa higiene é uma higiene interna, individual, pessoal. Não é aquela do exterior, que muitas vezes nós equivocadamente pensamos. Então, como falava o Evangelho lá, os fariseus faziam aqueles cultos externos, pregavam, rezavam em altas vozes, fazia aquele ritual todo. E não é isso que Deus quer de nós. A limpeza que Ele exige, a higiene que Ele exige, que Ele pede, é que nós limpemos, tiremos, né? Façamos o esforço. E esse aqui, momento que a gente está, é um recurso que nós temos. Todos nós que estamos aqui viemos por livre escolha, por opção. Então, nesse momento, nós estamos fazendo a higiene do nosso coração. Porque a gente está ocupando o nosso pensamento com coisas boas. E vamos combinar, né? O que há de melhor do que ouvir sobre Jesus, sobre os ensinamentos que Ele trouxe. Então, nesse momento, a gente está com a mente voltada para esses ensinamentos, voltada para esses recursos que nós podemos utilizar para que a gente possa mudar algumas coisas na nossa vida, na nossa convivência com aqueles que a gente ama, com os que a gente também não ama, mas que vamos amar.
porque nós estamos aprendendo ainda, né? Estamos na caminhada, então, aos poucos nós vamos modificando a nossa visão, né? Com relação a esses outros, mudando a nossa visão com relação às nossas dificuldades, quando a gente fala, muito difícil isso, a doutrina espírita é muito difícil, fala que eu preciso me modificar muitas coisas, vai demorar muito tempo, e eu já me vejo lá na frente já sem ter conseguido fazer nada. Mas é o contrário, é a oportunidade de eu parar daqui para frente e refletir sobre como tem sido a minha vida, sobre quais serão os meus projetos daqui para frente, né? Porque Jesus tem o projeto dele, Deus também. E o projeto é que a gente alcance essa evolução moral, né? A intelectual é necessária sim, e o avanço está aí, né? A realidade está comprovando esse avanço, esse avanço intelectual, esse progresso intelectual. Mas necessitamos do moral, porque as duas asas precisam andar juntos. Então, aqui nesse livrinho, Cartas e Crônicas, é um livrinho também do Francisco Cândido Xavier, né? Uma psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Irmão X, e são de crônicas. E Irmão X, ele conta, numa dessas crônicas, que Kardec, quando reunia lá, estava reunido, fazendo os textos, reunia os textos que futuramente seriam compilados, codificados, e se tornariam o Livro dos Espíritos. Ele, certa noite, ele foi dormir e ficou muito impressionado com o sonho que ele teve. E aí, nesse sonho, ele sonhou com Lutero, né? Lutero foi aquele, ele era um padre que responsável lá pela reforma protestante. Vocês venham ao estudo, na casa também tem estudo da história do Espiritismo, e a gente estuda sobre isso também. E aí ele ficou impressionado com o sonho que ele teve com Lutero, que nesse sonho, ele acalentava, ele falava que estava avistado num paraíso, colhendo informes em torno da felicidade celestial. E Kardec ficou admirado. Em sonho, ele começou em desdobramento, durante o repouso, ele se viu também fora do corpo, e junto dele ele identificou, né, um guia espiritual que o transportou, que o levou a uma região nevoenta, cheia de espíritos, né, gemendo, chorando, lamentando, com soluços de aflição. E ele, admirado, perguntou, lembrou, né, Kardec lembrou dos tiranos da história, aquelas pessoas que praticaram maldade, e perguntou, estão aqui os crucificadores de Jesus? E o guia espiritual falou, não, nenhum deles. O próprio mestre auxiliou eles quando eles desencarnaram. Auxiliou eles se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoar a vida deles e dar-lhes a oportunidade de várias reencarnações para eles se quitarem com a lei. E Kardec pergunta, e os imperadores romanos? São eles que estão chorando nesse suplício? E o guia espiritual fala, não, nada disso. Esses homens da categoria de Tibério ou de Calígula, eles não possuem uma mínima noção de espiritualidade. Então, alguns deles estão em estágio, estão aprendendo, foram conduzidos a esferas superiores para que eles possam ouvir sobre o verdadeiro amor, sobre essas condições, para que eles possam novamente reencarnar. Eles reencarnaram e estão ainda em corpos físicos, no aprendizado da existência. E aí Kardec foi perguntando, até que no final, ele falou, então me diz, quem são esses espíritos que estão sofrendo e chorando e se lastimando, que estão cortando a minha alma? E o orientador espiritual falou, temos juntos de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto ao imperativo do bem e da verdade e que fugiram deliberadamente da verdade do bem. Especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Então, que todos nós, né, que estamos tendo a oportunidade de ter contato com esses ensinamentos, tanto do Evangelho de Jesus como da doutrina espírita, possamos ser esses espíritos mais
os que aproveitaram, que aproveitemos essas oportunidades, para quando na vida espiritual tenhamos também a tranquilidade, a harmonia e a oportunidade de estar junto a espíritos elevados e superiores. Que Jesus possa continuar fortalecendo, e Antônio de Aquino, Dr. Erma, Leão Denis, Baltazar, esses espíritos que direcionam todos os trabalhos dessa casa, possam estar fortalecendo a nossa vontade e continue com cada um de nós. Que Jesus fique conosco, graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos a